Olá pessoal, graça e paz. Vamos continuar então nossos devocionais sobre se quiser viver em paz, aprenda a superar, não é? Vamos à segunda verdade. Superar na graça ou acabar na desgraça? No livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 16, diz assim: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Milcal, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi comemorando, dançando, pulando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: estar na rua da amargura. Já ouviu isso um dia? Neste exemplo, a amargura não está na rua, mas sim na janela de um palácio. Na rua havia festa, adoração, culto, avivamento, uma restauração. O rei saltava com todas as suas forças diante da arca da aliança do povo de Israel com Deus, que depois de muitos anos achavam que nunca mais viriam ela. O exército de Davi foi lá e numa guerra trouxe a arca de volta para Jerusalém. Todos estavam vivenciando um momento especial de muita, mas de muita alegria. Mas Milcal, fria como uma pedra de mármore, só conseguia enxergar com o coração crítico e fechado naquela janela da amargura. Quando lemos a história de Milcal, podemos até entender como ela se tornou uma pessoa amarga, porque como toda esposa projeta uma vida cheia de sonhos, de felicidade com o esposo, o homem da sua vida. Infelizmente as coisas não aconteceram como se havia planejado, pois Davi, sendo perseguido pelo seu sogro, o rei Saul, o pai de Mical, ele teve que fugir sozinho para muito longe por um longo período. E a esposa apaixonada passou a dormir com a solidão. E para piorar, o seu pai Saul, entendendo que ela estava novamente solteira, entregou-a como esposa para um outro homem, chamado Paltiel. Mas, com a morte de Saul, Davi voltou e assumiu o seu trono e voltou para Jerusalém. Milcal ainda teve algumas decepções com a volta de Davi, bem verdade, pois Davi, quando voltou, trouxe consigo duas outras mulheres, Ainoã e Abigail. Então veja bem, olha só o quadro: tendo sofrido tanto, tendo provado o gosto amargo do abandono, tendo sido desconsiderada em suas vontades, pois o seu pai obrigou a casar com outro homem, tendo que engolir uma sensação de traição, o seu coração tornou-se amargo e agressivo. É verdade, tinha todos os motivos para isso. Mas a pergunta é: seria esta a única saída, a única alternativa de vida? Muitas pessoas vivem dominadas pelo rancor da alma, amarguradas pelo que lhes aconteceu, lhes sucedeu no passado, com suas perdas, frustrações, com suas decepções. Elas têm todos os motivos do mundo para dar espaço ao ressentimento e assumir as suas condições de vítimas injustiçadas. Suas histórias são inegáveis, pessoal. De qualquer maneira, viver sofrendo pelo que aconteceu no passado, por pior que seja, não é a única alternativa e nem a melhor. A palavra de Deus nos ensina isso. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim para nós, preste atenção: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em seus corações e cause perturbação, contaminando a muitos outros. A amargura é uma raiz que brota e cresce no coração humano, semeado pelas brechas de feridas, de decepções, de perdas. Em certo momento, ela ganha o poder de perturbar e contaminar os relacionamentos de todos que estiverem à volta de uma pessoa amargurada, fazendo que tudo seja mergulhado no seu fel. A tirania da amargura é implacável, pessoal, a não ser que recorramos à graça de Deus. A verdade é,
diante daquilo que as pessoas e a vida nos impõe, temos nós não só a possibilidade, mas também a responsabilidade de tomar uma decisão. Nós vamos nos privar da graça de Deus e se entregar à amargura? Ou vamos considerar o amor de Deus, o argumento da cruz, o poder regenerador do Espírito Santo para superar o passado, as feridas, as perdas, e abrir-nos para desfrutar, livres do presente e do futuro que o Senhor tem preparado para nós, pessoal. Não é uma questão de sentimento, porque o sentimento é ruim, mas é uma questão de decisão. Só isso seria argumento suficiente para Mical deixar aquela janela da amargura. E mais, as pessoas mudam. Aquele Davi que errou no passado não era mais aquele Davi que fugiu, e sim um Davi restaurado. Então vamos observar, para que nós não permitamos cair no mar de amargura, mas vamos viver a graça de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.